Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa Casa de Oração, Centro Espírita Vicente Paulo de Bauru. Como sempre, estamos aqui para fazer uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos dos Espíritos. E na noite de hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui o Eduardo Oliveira, que vai estar conosco. Vou chamar o Eduardo aqui. Eduardo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir posteriormente, né? Aí pode ser bom dia ou boa tarde. Mas um grande abraço a todos. Muita saudade aí de tê-los conosco. Muito bom. Então, como sempre aqui, para começar a nossa conversa, né, o nosso bate-papo aqui com o Eduardo no noite de hoje, nós vamos fazer uma prece, né, então convidamos a todos aí que nos ouvem, a todos os nossos irmãos, nossos familiares, rogamos a Deus, nosso Pai, como sempre, a proteção, o amparo para a noite de hoje, rogamos aos espíritos amigos que sempre estão conosco, os nossos anjos de guarda, os espíritos familiares também, que têm nos amparado nesse momento no qual vivemos, estejam conosco na noite de hoje, nos amparando, nos auxiliando, atuando no nosso psiquismo, atuando também no nosso corpo físico, tirando as emanações deletérias, densas, acumuladas ao longo do dia, ao longo da semana, e vamos rogar a espiritualidade superior, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, que continue amparando a todos nós, em particular na noite de hoje, que nos conceda a intuição necessária para que possamos abordar um pouco mais do seu evangelho, fazer uma reflexão em torno de um tema muito comum, muito atual para todos nós, que fala acerca da nossa casa espírita, da nossa relação com o mundo espiritual, da nossa atitude com o nosso interior, com a divindade, enfim, que Jesus possa estar conosco, nos abençoando, nos auxiliando com a sua bondade infinita. Obrigado, mestre, por mais essa oportunidade de estudo, de reflexão. Fique conosco hoje e sempre, graças a Deus, que assim seja. Muito bom. Então, a pessoa já está chegando aqui, dizendo boa noite, Sueli, Lu, sejam muito bem-vindos aqui. O Eduardo hoje, a gente vai bater um papo aqui com o Eduardo, um tema, na verdade não é um tema, é uma reflexão aqui, o Centro Espírita fechou, e agora, né, o que fazer? É só abrir, né? Então, eu vou começar conversando com o Eduardo aqui. Eduardo, o tema é bastante interessante, bastante atual, né, e afeta todos nós de maneira muito direta, né, não vou nem falar de certa maneira, de maneira muito direta, porque nós que somos espíritas, passamos boa parte do nosso tempo na casa espírita, né? Então, o centro espírita praticamente ele faz parte da nossa rotina, né, dos nossos trabalhos, e de repente nós ficamos aí parados, né? O centro espírita fechou, e agora? Né? O que nós podemos fazer em relação a isso? Né? Então, eu queria propor aqui para você, para a gente começar analisando as pequenas tarefas, as coisas que a gente fazia no centro, por exemplo, em relação às palestras, né? O que nós podemos fazer com relação às palestras? Você acha que é uma tendência, por exemplo, as lives que nós estamos fazendo, que nós estamos assistindo, que isso vai ficar, é só momentâneo? E como é que a gente pode aproveitar essa questão das lives, das palestras online? É bom, é ruim? Enfim, comenta um pouquinho a respeito disso, claro. Fica à vontade também para você começar a falar o que você tiver vontade, por favor. Tá ok, Paulo. Esse tema é coisa interessante que eu propus para o Paulo, porque é uma necessidade que a gente sente, né? Muitas pessoas acabam conversando com a gente e diz, puxa vida, o centro está fechado, não vai abrir, né? Não tem... Eu preciso ir no centro, eu tenho necessidade de estar lá no centro, eu tenho que ir lá pelo menos uma vez por semana e tal. E aí a gente tem que conversar com a pessoa, olha, infelizmente agora a gente não tem condições de abrir centro, né? Nós estamos aqui agora numa pandemia aí, que todo mundo sabe, não precisamos ficar reforçando isso daí, mas
é uma realidade nossa e não tem condições. Os dirigentes de casas espíritas, e não só de casas espíritas, como de outros locais onde se reúnem pessoas, né, onde se aglomeram pessoas, têm uma responsabilidade muito grande nessa hora, né, de não contribuir com essa disseminação desse vírus, né, que às vezes tem algumas pessoas que não dão tanta importância. A gente vê aí tanto aglomerações, né? Você vê praias cheias, você vê situações aí, não querendo julgar as pessoas não estão muito preocupadas. Eu até brinco aqui com a Márcia, falo, olha, a gente fala no centro espírita que o pessoal tem medo de morrer, mas acho que não tem não, né? A gente está errado na nossa avaliação, porque o pessoal parece, boa parte, não são todos, obviamente, né? Mas tem uma boa parte que não está muito preocupado com isso, não, né? E, só que, assim, nós temos, aqueles que são dirigentes de casas espíritas, precisam estar atentos a isso. Então, por isso, não só porque existem aí legislações e decretos aí da prefeitura que não podemos abrir, mas da questão de responsabilidade mesmo de cada um, né? E aí, nós temos as nossas atividades no centro. É isso que a gente pensou aqui nesse... Tantas pessoas não só frequentam, como nós, assim, mais assiduamente, o centro, através de várias atividades que o centro dispõe, como atividades mediúnicas, atividades de ajuda assistencial, atividades de evangelização para as crianças, enfim, o artesanato, né, que lá no nosso centro era muito bacana, o pessoal se reunia ali para isso, para depois vender e obter um certo lucro ali no centro, para atender a necessidade do centro. E a gente não está podendo fazer nada disso. Aí eu pensei também naquelas pessoas que não frequentam tanto ali, Paulo, as nossas atividades do centro, mas aquelas pessoas que têm necessidade de ir até o centro, não é? Aquelas pessoas que querem e necessitam daquele amparo, porque o centro, ele é uma escola, a gente sabe disso, um aprendizado, nós precisamos aprender, na realidade a gente dá isso, né, nos centros, os centros que são mais voltados a Kardec e trabalham com essa linha da educação espiritual, né? E é também que nós chamamos de um hospital, porque a gente ali recebe muitas pessoas necessitadas e de um amparo espiritual também, né? Não só de estudos. E essas pessoas, como é que ficam, né? O centro fechou, e agora? Né? Como é que é isso que a gente às vezes recebe? Como a gente já foi dirigente há um tempo atrás, ali o pessoal, puxa, mas como é que fica, né? E aí você lembrou bem, uma das atividades que a gente mais tem ali, tinha, né, era um carinho muito grande, era a questão das palestras. Por que as palestras, né? As palestras é onde as pessoas entravam no centro, é a porta de entrada, muitas vezes, para aquelas pessoas que não frequentam normalmente o centro. Então, ela tem lá eu vou assistir a uma palestra lá no centro. Isso é muito importante, né? Que as pessoas vão para aprender e também tenha uma recepção, um carinho, e aí as pessoas vão conhecendo as outras pessoas, e isso é uma coisa importante, mas agora a gente não pode fazer. Então, o que a gente está fazendo são essas lives, né? E há uma enxurrada de centros fazendo isso, e eu acho muito legal, muito importante, né, que tenha, porque é uma situação assim, muitas vezes a gente diz, olha, tem tanta coisa na internet, e eu falei isso no começo, né, que não sei se é conveniente a gente fazer outras lives. Depois eu fui mudando de ideia, viu, Paulo? Porque eu acho muito importante o centro ter essa relação com as pessoas que ali frequentavam, né? E por quê? Às vezes você tem muitas palestras com muitos temas. Se você for olhar hoje na internet, coisas excelentes, né? Palestrantes, assim, infinitamente melhores do que eu, pelo menos, do que as minhas palestras, né? E
E assim, de assuntos que você vai escolher à vontade. Só que, normalmente, o que as pessoas fazem? É uma tendência isso das pessoas. Elas procuram aquilo que elas mais gostam de assistir. Né? Então, muitas vezes, o que a gente gosta não é o que a gente precisa escutar. Uhum. O centro, tendo essas lives, ele vai colocando assuntos ao longo, as pessoas vão trazendo assuntos, e às vezes ela vai assistindo ali, ela, puxa vida, olha, isso aí eu não tinha prestado atenção, isso foi bom para mim. É como se ela vai lá no centro e não tem o tema da palestra, né? Ela não sabe o que que ela vai escutar lá no centro, e ela diz, olha, parece que foi feita a palestra para mim. Né? Isso aí é uma coisa muito, muito interessante. Você me perguntou se eu acho que isso vai continuar. Eu acho que sim, Paulo. Porque você veja só, lá no centro que a gente frequentava, no Vicente de Paulo, né, nós temos em torno de 100 lugares o salão, 100, 110 e tal. Frequentavam nas quintas-feiras, a gente tem uma média lá de 80, 90 pessoas. Né? Aos domingos, quando a gente tinha palestra também, já estava chegando perto disso, você sabe disso, 60, 70 pessoas já ali. Agora você veja, uma live que fica uma semana toda ou mais tempo, às vezes um mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa às vezes não tira, e as pessoas têm a oportunidade de ver ali, às vezes tem 200, 300 pessoas, 400 pessoas, né? Você tem uma abrangência maior. Né? Isso é muito importante para as pessoas, né? Terem ali esse contato com o centro. Então, eu acho que, apesar de daqui a um tempo a gente retornar, vai acontecer, né? As vacinas estão aí e tal, daqui a pouco a gente vai retornar, pode demorar mais alguns meses, a gente não sabe quanto, né? Mas é muito importante que as pessoas assistam às palestras, né? Porque é o estudo, é aquela questão, não é só o estudo, mas é a educação. A gente fala que nós precisamos nos melhorar espiritualmente. A doutrina espírita está aí para isso. Ela não está para se desenvolver ou trazer a divulgação simplesmente por um conhecimento das pessoas, mas para trazer para as pessoas um crescimento espiritual, de alguma forma. Né? Agora, se as pessoas não têm a vontade de assistir, de ir atrás, né? Vai ficar difícil. Então, a Casa Espírita fechou, mas eu tenho outras alternativas. Né? E é isso que eu tenho que ir buscar, essas alternativas. Nesse caso específico das palestras, né, existem outras coisas que a gente precisa comentar depois também, porque as pessoas, quando vão na palestra, principalmente de quinta-feira e de domingo lá, elas iam... a gente tem conhecimento disso, Paulo, você sabe também, e as pessoas que frequentam também, é que muitas vezes as pessoas nem vão pela palestra, ela vai pela segunda parte, né, que é o passe. Sim, exatamente. E agora não tem o passe aqui na palestra, né? Apesar que eu acho bem interessante que em algumas existe um passe virtual, né? E depois eu comento que isso daí é muito legal, muito bacana, tá? E tem uma importância muito grande. Eu considero assim. Mas depois a gente comenta um pouco mais para frente a respeito disso. Eu concordo com você, Eduardo. Acho que as lives são coisas muito boas e que elas vieram para ficar realmente, né? E quando a gente retornar ao presencial, porque o presencial ele é importante, é que a Lu comentou isso aqui, né? A Lu Saad, nossa amiga que está assistindo aí, que a gente sente saudade dos abraços dos amigos, nas reuniões, nas palestras, né? Isso aqui, Lu, para a gente valorizar quando perde as coisas, para a gente aprender a valorizar. E quando a gente tem, a gente parece que não dá muito valor, né? Tá sempre lá, sempre a mesma coisa. Eu sempre uso essa metáfora, né? Que a lenha, a brasa está lá na fogueira, ela está queimando, ela está lá, sempre a mesma coisa. Mas se tirar, ela vira cinza, né? Então, parece que a gente sentiu um pouco isso, né? A gente parece que foi tirado do nosso convívio, da nossa rotina lá, talvez para refletir sobre algumas coisas, a importância dos nossos trabalhos, essa fraternidade que a gente tem na Casa Espírita, né, Eduardo? Apesar da gente estar lá sempre se vendo e tal, a gente cria ali um vínculo afetivo com as pessoas, cria também um vínculo espiritual com os trabalhadores
invisíveis da casa, né, os nossos mentores, os nossos irmãos que estão lá, e eu acho uma coisa interessante nas lives, Eduardo, né, não, eu acho que, como você disse, tem muito conteúdo bom, tem muita coisa boa, mas eu percebo assim, às vezes na palestra presencial o pessoal não pergunta, não comenta, né, e na live começou a surgir um monte de comentarista, então o pessoal está fazendo a palestra, o pessoal está comentando a palestra. Outro dia eu quase perdi o tema da minha palestra, eu estava aqui, olhando para o lado ali, né, e aí eu ficava vendo os comentários, eu não sabia se eu respondia o comentário, se eu fazia a palestra, né, eu acho interessante porque o pessoal começa a dar razão às ideias que eles têm, e se estiverem refletindo sobre isso, ótimo, tá bom, como o Eduardo falou, a gente precisa aproveitar esses momentos para fazer essa introspecção, para aproveitar o nosso conhecimento, acalmar os nossos corações, pegar um tema que nos é interessante, né, e realmente colocar isso de uma maneira positiva para a gente, né, e eu já vou, a Melissa está dizendo aqui que as lives levaram mais instrução e consolo, né, além das pessoas tirarem suas dúvidas, é bom também. Tem live que o pessoal não pergunta, mas tem live que o pessoal pergunta bastante, né, então, bem instrutivo também nesse ponto. O que eu sinto, às vezes, Paulo, da dificuldade mais nossa, quando a gente está fazendo alguma live, é de não conseguir ver as expressões faciais das pessoas, né? Uhum. Porque, para quem faz a palestra, para quem está falando alguma coisa, é muito expressivo o retorno que a gente tem em função da expressão que as pessoas fazem, né? E aqui, às vezes, a gente tem que falar. No começo foi difícil isso, não sei se foi para você, mas para mim foi muito difícil, porque você fala para a telinha, você está se vendo na realidade, né? Sim. E você está imaginando o que as pessoas estão, como as pessoas estão se relacionando ali, né? Com aquilo que você está falando, né? Uhum. E isso é muito interessante, né? Sim. Agora, uma coisa interessante também, Paulo, com relação ao que a gente está falando, né, das lives e tal, assim, quando que as pessoas às vezes procuravam o centro? Grande parte das pessoas, não estou falando a todos, né, a gente sempre comenta de partes e que é importante, as pessoas procuram às vezes o centro quando elas não estão bem, Uhum. né? Ou por uma certa rotina ali, mas acaba indo, às vezes, olha, hoje eu não estou muito legal, eu preciso ir no centro. Uhum. E quando o centro está fechado, é isso que eu estou tentando colocar para as pessoas. Olha, o que fazer? Né? Você tem alternativas para fazer. Agora, você tem que ter aquela ação para fazer isso, né? E aí vem aquela máxima de Jesus, né, que dizia, né, ajuda-te e o céu te ajudará. A gente precisa fazer a nossa parte. Eu preciso, pelo menos, ir lá buscar aquele consolo que aquela pessoa está tentando me passar, né? Ajuda-te, o Senhor te ajudará. Porque você falou dos nossos amigos da espiritualidade do centro, né? Eles estão lá, eles estão trabalhando. O centro, na espiritualidade, não tem Covid, não. Né? Eles estão lá trabalhando mais do que nunca, não é verdade? Então, basta nós entrarmos em sintonia com eles. Lugar para eles não é fundamental. Não é o lugar físico que interessa a eles estarem ali, mas a nossa sintonia mental, né? A maneira com que eu consigo me sintonizar, ou que nós não conseguimos nos sintonizarmos com os amigos da espiritualidade, né? E aí é a questão do consolo que eu vou receber, né? Do consolo que a gente vai receber. Eu tenho que acreditar, eu estou dizendo para vocês que isso é uma verdade, né, porque a gente sabe, não só nas leituras, mas na prática, né? Eu e o Paulo também trabalham em reunião mediúnica, nós temos uma reunião mediúnica em conjunto, inclusive, e a gente vê ali o quanto que eles se esforçam para nos dizer, estamos com vocês, né? Quando vocês precisarem, né, recorram
a nós. Uhum. E não é só a questão da nossa reunião mediúnica, ou de quem tem reunião mediúnica, não é isso. A Casa Espírita tem trabalhadores no plano espiritual para todos os assuntos, né? E para todas as necessidades. Sim. Então, como eu vou me sintonizar com esses nossos amigos? Aqueles frequentadores da nossa casa que hoje não estão podendo ir lá, aqueles frequentadores que iam de quinta à noite, que iam de domingo à noite, né? Nas nossas palestras, que depois estavam ali para receber o passe, né? Será que agora não vão receber porque não estão lá, né? Eu tenho a certeza absoluta que se a pessoa se abrir a esse contato, a essa sintonia com a espiritualidade, ela vai receber, ela vai ser fortalecida nesse sentido, né? Então, e como nós fazemos isso? Estamos assistindo uma live e estamos sintonizando, né, a espiritualidade, mas importante, às vezes eu estou necessitado em um outro momento, não vou poder ir lá assistir alguma palestra, alguma coisa de uma casa espírita, mas a gente tem aquele recurso de pensar na casa e fazer uma oração, pedindo o apoio, né? O nosso pensamento, ela tem essa força. A ação da prece, ela está muito ligada a esse nosso pensamento, essa nossa maneira de nos relacionarmos através do pensamento com uma prece para os nossos amigos da espiritualidade, né? Aí é lembrar na casa ali e fazer essa prece. Por que eu falo lembrar na casa, né? Você pode lembrar em qualquer casa, você pode relacionar, mas você está direcionando a sua vontade para aquele local onde vai estar os amigos ali. Eles vão receber. É como se tivesse alguém lá batendo na porta para eles, né? Tem alguém aí querendo falar com você, e você dá distância. Para eles não tem distância, não tem casa, não tem local, né? Eles, através do pensamento também, vão atuar para essa pessoa. Eu queria comentar só a respeito do capítulo 27, Paulo, que é um pouco disso que eu estou falando. O item 9 é a ação da prece e transmissão do pensamento. Esse capítulo aqui é bom as pessoas darem uma relida, aqueles que já leram e aqueles que não leram também, e dar uma lida, principalmente agora, nessa época que nós estamos, né, para ver qual é a importância da nossa prece e como a gente pode nos relacionarmos com a espiritualidade. A casa espírita está fechada, né? Mas ela está fechada fisicamente, né? Ela não está fechada espiritualmente. Espiritualmente ela está aberta, né? E amigos estão trabalhando lá. E aí, aqui mostra exatamente, né, essa ação do nosso pensamento. Eu acho uma coisa muito interessante, Paulo, e se eu estiver falando, você me interrompe, depois para a gente conversar sobre outros assuntos também. A questão, por exemplo, que uma das coisas que você lembra que os nossos amigos também nos cobravam muito, a questão da meditação, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente está em casa e os problemas acontecem, principalmente quando a gente está agora mais próximos das pessoas da casa, onde nós, na família ali, às vezes temos alguns problemas maiores, ou não, né? E aí a gente tem que lidar com algumas situações, ou às vezes também é no serviço, porque você já não, às vezes não está indo muito lá, mas tem muita coisa para resolver, e aí a gente vai ficando meio nervoso, meio, né, com aquele, vamos dizer assim, um pouco com a serenidade alterada, né? Você vai acabando perdendo a sua serenidade. E aí você precisa chegar um momento que você dá uma parada, sabe? Você dá espera um pouquinho, vamos acalmar as coisas, né? Vamos fazer a nossa oração. E aí entra a questão da meditação. Eu não estou falando sobre aquela meditação transcendental, né? Que existem algumas aí de outras seitas que
funcionam para cada seita da maneira que a pessoa acredita naquilo e a gente não pode questionar em absoluto. Não estou dizendo, não precisa chegar nesse aprendizado dessa meditação. É interessante, por exemplo, aí eu fui ver a meditação. O que um dicionário diz sobre meditação? O que é meditação? Olha só que interessante. Ato ou efeito de meditar, de pensar, com grande concentração de espírito. É quando a gente para, concentra naquilo que eu estou querendo fazer, naquilo que eu estou querendo me ligar. Se eu estou querendo me ligar à espiritualidade, eu tenho que dar uma parada, né? Jesus diz para você fazer uma oração, entre no seu quarto, né? Fique no seu sossego. O quarto, na realidade, é esse interior. Fique no seu interior, né? Faça essa meditação. Meditação também é estudar o pensamento. Olha que coisa interessante, né? O conteúdo de pensar sobre alguma coisa e ponderar sobre aquilo. Então, é momentos que a gente para e tal, né? E conversa com os nossos amigos da espiritualidade, conversa com Deus, nos relacionamos com Ele. Isso é muito importante. Outro dia, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Paulo, eu sinto muita falta do passe. Eu preciso tomar passe. Eu já não vivo mais sem tomar passe. Eu preciso. E eu não consigo ninguém para me dar passe. Aí eu disse para ela, olha, tudo bem, a gente pode dar até um passe à distância para você, não tem problema nenhum. Só que assim, não é toda hora que você está à disposição, você trabalha, a gente trabalha também. Então, por que você não faz o autopasse? Perfeito. Nós temos essa condição de fazer o autopasse. Só que as pessoas acabam não acreditando nela, acabam não achando que ela tem esse potencial, dela mesmo se dar um passe. O que é se dar um passe? É exatamente isso que eu estou falando. É se abrir à espiritualidade, a receber esses fluidos benéficos. Né? Lá na casa espírita, na câmara de paz, na nossa sala de paz, o que a pessoa recebe é isso. Só que ali ela está meditando. A hora que ela senta quieta numa certa oração, ela está meditando. Nesse sentido, né? Nesse sentido que eu estou dizendo da meditação. Eu ia te perguntar exatamente isso, Eduardo, porque uma das coisas que a gente começou a conversar que foi da palestra, e você comentou que as pessoas iam... Tem até o Papa Passe, né? Ele chega no final da palestra e ele já vai direto para a fila do passe, porque o objetivo dele é tomar o passe, né? E muita gente provavelmente está sentindo falta do passe, porque o passe realmente ele tem um efeito benéfico nas religiões comuns, né? É benzer, né? A benzedura ou algo do tipo, não importa o nome, né? É uma doação energética, magnética e também espiritual, e pode ser mista. Para quem não sabe, o Eduardo é um grande estudioso do magnetismo, né? Inclusive trabalha com, a espelho daqui a pouco, tem trabalho de cura, já tem algumas perguntas aqui nesse sentido também, já são os trabalhos de cura. O Eduardo está à frente aí também, né, de um trabalho de cura e trabalha bastante a questão do magnetismo, né, Eduardo? E eu ia te perguntar exatamente isso, né? Muitas pessoas ficam em dúvida se, como é que faz agora que não toma o passe, está sentindo falta, né? E você comentou aí do autopasse. Fala um pouquinho mais sobre isso, Eduardo. Eu acho que é importante as pessoas entenderem que, nesse momento que a gente está vivendo, isso que você comentou agora é extremamente importante para a gente se equilibrar, né? O autopasse, para que Exato. a gente perca essa conexão com o divino, né? Exato. Paulo, eu vou começar dizendo o seguinte. Outra frase de Jesus, que a gente esquece, né? A gente acha que isso aí é impossível. Ele diz, sois deuses. Né? Quem falou foi Jesus. Agora, nós precisamos entender esse contexto. Né? Nós temos em nós a divindade. Algo da divindade. Né? No nosso ser espiritual. Então, nós temos essa capacidade. Basta a gente querer e a gente aprender a fazer. Não é? Então, eu preciso ter a vontade de fazer. A nossa vontade, Kardec fala sobre a vontade em todos os livros dele. É impressionante. Né? O tanto que ele coloca de importância na vontade nossa.
E a nossa vontade, ela tem um sentido, né? Com duas direções. O sentido, você lembra? Norte e sul é o sentido, direção norte ou sul, né? São coisas diferentes, certo? Às vezes a gente coloca a nossa vontade para uma direção, né? Que não é muito, vamos dizer assim, adequada, né? Para aquilo que nós realmente viemos fazer, que é o nosso crescimento espiritual, né? Às vezes a gente acaba se deixando levar pelas facilidades da carne, né? Das atribulações que a gente tem no nosso dia a dia, que são importantes também, né? E acaba desprezando isso, né? E levando para outro lado. E aí a gente precisa retornar. Agora eu vou falar sobre o autopasse. É essa consciência que a gente tem que ter desse Deus interior que habita em mim, né? E aí, como que eu me relaciono com ele? Será que eu não posso me relacionar com o Pai? Quando eu elevo meu pensamento a Deus, existem várias maneiras. Quando a gente fala elevar pensamento, como que eu elevo o meu pensamento a alguma coisa? Pensando nele. Ah, mas eu não conheço meu Pai, né? O Pai divino. Conheço o Pai material. E o Pai divino? Mas nós podemos nos relacionar com ele com as suas obras, não é? Por exemplo, cada um tem uma maneira de entrar em contato com ele. Eu gosto muito de me relacionar, né, através, como Santo Agostinho faz, ele tem um livro a respeito disso, que é muito interessante, né? E ele fala, ele se relacionava com o Pai através da natureza. Então, quando eu vejo algo bonito na natureza, quando eu me relaciono, quando aquilo lá me traz algo do Pai, né? Então, essa meditação que eu estou dizendo é começar por aí, é começar nos relacionando com o nosso Pai, através do nosso pensamento, através de uma imagem, de uma natureza, trazendo esses fluidos, que a gente sabe que André Luiz falava muito disso, né? Das relações magnéticas que nós temos com as pessoas encarnadas, mas também as relações magnéticas que nós temos com a natureza, com as árvores, com a terra, né? Existem ações magnéticas, com a própria divindade através do cosmos, que emana energias fluídicas, né? Através da vontade dos nossos amigos da espiritualidade para nos ajudar. Eles estão sempre aptos a nos ajudar. Então, como que eu vou dar um autopasse, né? Eu vou parar o meu momento ali, né? Fazer a minha prece, me relacionar com Deus, certo? Fazer a minha prece daquilo que muitas vezes a pessoa começa pedindo tudo quanto é coisa, né, na prece. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes aquilo que eu peço não é aquilo que é importante para mim. Nesse capítulo aqui que eu comentei com vocês, eu vou até repetir, capítulo 27, item 9. Né? 9, 10, 11, e aí vai. Até o final desse item. Vai até o 14, 15, até o 15. Né? Aqui ele mostra exatamente isso que eu estou falando. Né? A importância da gente colocar, né, na prece, né, essa nossa vontade de querer algo, mas que seja viável para nós. Por exemplo, o que é uma coisa viável para nós? Se eu estou em momentos de turbulência, de alguma coisa que não está indo bem na minha vida, mas eu preciso passar por aquilo, o que eu posso pedir? Força, coragem para passar por aquilo.
E aí fica mais leve. É o que Jesus falava, né? Com ele, né, o fardo era mais leve. Mas por que o fardo era mais leve? Né? Simples. Porque a visão que eu tenho daquilo muda. Os ensinamentos de Jesus nos faz mudar a visão que eu tenho daquela coisa que está me perturbando. Né? O problema não está naquilo que está me perturbando, está exatamente, né, na maneira que eu enxergo o que aquilo está fazendo comigo. Você sabe disso, você é um grande estudioso da Joana de Ângeles, é a questão do que acontece aqui dentro, não é lá fora, né? É aqui dentro do meu coração. Então, o alto passo é exatamente isso. Parou, se relaciona com Deus, pede para os amigos da espiritualidade essa força para você passar esses momentos. E se acalma, se tranquiliza. Você vai receber essas energias. Né? Você vai receber. Por quê? Porque você ficou, nós ficamos, na realidade, que todo mundo faz, eu também faço, nós ficamos disponíveis para receber. Essa é talvez a grande palavra aí, Paulo. Eu preciso me disponibilizar a receber. Porque senão não vou receber. É o livre-arbítrio. Você entendeu? Por exemplo, os amigos da espiritualidade estão doidos para nos ajudar. Só que, por que eu tenho que pedir? Por que eu tenho que chegar ali e me dispor, ficar disponível para que eles façam? Porque senão eles não podem. Porque eu tenho o livre-arbítrio. Até de sofrer se eu quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. E nem eles podem influenciar a respeito disso. Né? E às vezes nós temos muitos amigos na espiritualidade, não é só os da casa, nós temos aqueles amigos que são nossos afins espirituais, nosso anjo da guarda que está um pouco mais distante, mas muito próximo de nós através do nosso pensamento, e são espíritos elevadíssimos que nos querem ajudar através desses irmãos que estão mais próximos de nós na espiritualidade, né? E aí a gente precisa se abrir a isso, só isso. Né? Então, o alto passo é exatamente isso. E a gente se abrir a receber essas bênçãos, né? Essas bênçãos. Muitas vezes a gente fala assim, que Deus te abençoe, para outras pessoas, e a gente não fala para nós, que eu posso ser abençoado por Deus. Por que não? Não é? É interessante, porque comentou da Joana de Ângeles, né, e retomando um pouco lá atrás, sobre a meditação, né, ela fala que é interessante que nós façamos, pelo menos por dia, 30 minutos de meditação. É bastante. Né? Meditação, por que ela recomenda isso? Ela está pautando aqui uma coisa que você comentou aí, que está implícita, né, que é a recomendação de Jesus, de vigiai e orai. Né? Porque o que a pandemia fez com a gente, né, Eduardo? Já que a gente não pode ir para fora, tem que ir para dentro. E tem que ir para dentro da onde? Tem que ir para dentro da gente mesmo. Aí a gente começa a se deparar com um monte de coisas. Por exemplo, o tédio. Quantas pessoas estão entediadas na pandemia? E o que é o tédio? É essa condição insuportável de viver com a gente mesmo, né? De não ter barulho, de ter que ficar em silêncio, de ter que olhar para dentro, de ter que pensar a sua vida, não mais agora usar o mundo lá fora como uma desculpa, né? Por exemplo, tem outro caso do centro espírita, que muitas pessoas, né, acredito que não seja o caso das pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, usa o centro espírita como uma rota de fuga, né, para fugir da família, para fugir dos compromissos. Então, eu vou para o centro espírita, tem isso, e agora não tem que ficar em casa, tem que ir para dentro, então tem que conviver com o familiar, tem que olhar as encrencas dentro de casa, né, aquele velho ditado, né, a gente quer salvar o mundo, mas tem um ditado mental que diz, antes de querer salvar o mundo, dê 3 voltas dentro de casa, né? A gente está pregando o perdão, o amor, mas está brigado com todo mundo dentro de casa, né? Então, esse vai para dentro, vai ao encontro do que você está falando, dessa autorreflexão, desse autopasso, porque chega uma hora que a gente vai apertar para a gente também, mesmo a gente estando vinculado à religião, porque nós somos humanos, né? E nós comentávamos um pouquinho antes aqui da gente começar, que além dos nossos medos, da nossa ansiedade, existem também os medos coletivos, existe o inconsciente coletivo,
E quem tem sensibilidade, assim como o Eduardo, que é médium, e outros tantos irmãos que são médios, pessoas mais sensíveis, que às vezes não sabem que são médium, elas pegam também, elas sentem isso e, de certa forma, começam a ficar ali um pouco preocupadas, um pouco ansiosas, e percebem que aquela ansiedade não é delas, né? Então, esse vai para dentro, esse autopasse, né, Eduardo, esse vigiar e orar que você comentou aí, da questão do pensamento, da prece, são extremamente importantes. E eu queria que você comentasse outra coisa agora, que você sabe muito bem também, que a gente pode fazer, não estando na casa espírita, que é o Evangelho no Lar, né, como uma ferramenta, até para melhorar o autopasse e para melhorar o nosso ambiente doméstico, né? Como talvez algumas pessoas aqui que não sejam espíritas ou que frequentavam a casa mesmo, né, Eduardo? Talvez não tenham muita noção. Geralmente a gente instrui na casa espírita, na palestra, como é que faz, né? Mas comenta um pouquinho para a gente a respeito desse Evangelho no Lar, de como a gente pode fazer e como que ele funciona. Perfeito. Eu sou um adepto, assim, não só do evangelho em casa, mas de falar e de fazer palestra sobre o evangelho, né? Evangelho no lar. A gente tem experiências aí fantásticas a respeito do evangelho no lar, de como ele ajuda no ambiente doméstico, né? Muitas vezes a gente se preocupa com a limpeza da casa, né? Tira o pó dos móveis, tira o pó do chão, passa vassoura, passa o pano, deixa tudo limpinho, tá sempre com as paredes limpas e tal. E a gente não se preocupa com a limpeza espiritual da nossa casa. Se a gente olhar os comentários de André Luiz a respeito do ambiente doméstico em casas que tem discordâncias e palavrões e também brigas domésticas, assim, como é o ambiente espiritual. É um verdadeiro, uma casa suja, né? E muito suja, né? E aí como é que nós limpamos a nossa casa, né? Que é um lugar que a gente vive e recebe essas influências dessa parte espiritual que está suja, através do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é simplesmente, olha, é coisa tão simples, é uma vez por semana, né, de 15, 20 minutos, meia hora no máximo, que as pessoas se juntam ali junto de uma mesa e podem, através do Evangelho segundo o Espiritismo, pode através da Bíblia, pode através de um outro livro que queiram, de alguma outra religião que seja, mas que façam uma leitura do Evangelho, um pedaço do Evangelho. Faça uma prece inicial primeiro, depois faça o Evangelho. Existe todo um roteirozinho. Quem quiser assim ver com detalhes, pode entrar na internet, então, hoje em dia é muito fácil, né? Coloca lá Evangelho no Lar, roteiro, vocês vão ter um monte de roteiros para seguir, né? Mas é muito simples, não tem o que... Depois pode comentar alguma coisa e tal. E essas orações, esse convívio ali, nesse momento, vai começando a modificar as pessoas, né? Vai começar a que as pessoas comecem a raciocinar de modo diferente, pensar de algumas formas diferentes, porque é impressionante como as lições vêm para nós, né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu queria que o fulano de tal ouvisse isso aqui, né? E se esquece que aquilo lá, na realidade, é para nós, não é para o outro. E isso é muito importante, porque a gente vai refletindo ali, né? O Evangelho no Lar, ele é fundamental, né? Ele coloca a casa e o ambiente doméstico numa tranquilidade muito maior, né? Traz a paz, né? Eu acho que essa é a palavra, para o lar. Traz a paz para o lar, né? É muito importante. O que nós procuramos muito é a nossa paz interior, né? A gente precisa dessa paz interior para enfrentar as tribulações do nosso dia a dia com mais tranquilidade, né? A gente estava comentando também, né, Paulo,
a questão hoje do Covid aí, desse vírus, né? O SARS-19 aí, a respeito de como as pessoas enfrentam muitas vezes, e a gente disse que das maneiras que mais importante para a gente enfrentar esse vírus é estar tranquilo, estar numa vibração mais elevada, não nos desesperarmos, não nos ficarmos apavorados, né, com relação a isso. Isso não muda absolutamente nada, né? Eu vou dizer uma coisa que às vezes as pessoas... Nós não podemos nos expor às coisas indevidamente, né? Por exemplo, sair sem máscara, não usar gel. Ah, então eu posso, só porque eu estou tranquilo e tal, eu posso fazer o que eu quero. Não, não é isso. Você tem que se precaver, né? Isso aí é uma questão de saúde, da tua saúde. A gente tem que se precaver a respeito disso, né? Mas a maneira, por exemplo, se eu me contaminar de alguma forma, porque isso pode acontecer, mesmo tomando todas as providências, todos os cuidados possíveis, a gente pode se contaminar, não estamos livres disso. A gente tem uma probabilidade menor, mas pode acontecer, né? Mas se acontecer isso, não se apavorem, não se preocupem com isso, né? Porque quanto mais a gente se preocupar, mais a gente se apavorar, mais nós vamos ficar fragilizados emocionalmente e isso vai afetar o nosso sistema imunológico. E é onde o vírus exatamente trabalha, né? Então, eu tenho que fazer minhas orações, ficar mais tranquilo, porque, assim, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu tenho que tomar minhas providências, eu tenho que ir atrás de médico, tenho que ir atrás das coisas e tal. Agora, se eu ficar mais tranquilo, eu só vou estar favorecendo ao meu organismo no combate a isso, né? Então, eu sei que às vezes eu estou falando assim, um pouco mais de o pessoal falar, mas como é que ele vai ficar tranquilo se acontecer isso? Não, só pergunta uma coisa, vai mudar alguma coisa a gente ficar nervoso e apavorado? Né? Então, se não vai mudar, também não vai mudar se eu ficar tranquilo? Será que não? A gente sabe que as doenças, elas têm uma relação muito forte com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de agir. A medicina hoje já está estudando essa questão, né? Que é exatamente isso que a gente fala do magnetismo, de como a gente recebe as energias e transfere essa energia para o ambiente, né? Isso é muito importante. A nossa tranquilidade, ela, óbvio que às vezes momentaneamente, isso vai acontecer com qualquer um, porque, como o Paulo mesmo disse aqui, nós somos seres humanos, né, vivendo aqui numa condição ainda que estamos aprendendo. Então, vai acontecer, eu vou ficar nervoso e tal, mas vigiar e orar, o Paulo comentou muito corretamente, né, vigiar e orar, certo? Por quê? Quando eu me perceber nesse sentido, volta àquela introspecção, faça a sua oração, retome a sua tranquilidade. Olha, isso não vai adiantar em nada. Isso não vai me ajudar em nada. Por que eu vou ficar, então, com esse tipo de sentimento, né? Perfeito, Eduardo. Eu acho que isso aí é muito válido o que você está falando, porque nesse momento que a gente vive, que acaba gerando uma ansiedade muito grande nas pessoas, né? E ansiedade nada mais é do que um medo subjetivo, né? Um medo do futuro, o medo do sofrimento, o medo do que vai acontecer, e gera em nós uma necessidade de querer controlar o futuro, né? Então a gente vê as pessoas aí muito preocupadas com o negócio da vacina, né? Então vacina para lá, e a vacina chegou, vai resolver uns problemas. Calma, né? O Divaldo, nas suas lives, ele tem falado muito a respeito disso, né? Essa é uma oportunidade importante para a gente vacinar, não apenas o corpo, obviamente, como você falou, que é importante, mas para vacinar a alma. Aí como é que a gente vacina a alma, né? O antídoto é o amor, é a fé. Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, fala para a gente trabalhar a nossa fé. O que é a fé? Essa entrega, essa confiança em Deus. É de fazer a nossa parte, de nos colocarmos em sintonia com tudo isso que o Eduardo falou, pela meditação,
de buscarmos o divino, de confiarmos na providência, fazendo a nossa parte, porque com esse exercício, como o Eduardo muito bem colocou aqui, a gente consegue, elevando o nosso pensamento, sintonizando com as coisas boas, influenciamos as nossas células positivamente, o nosso sistema imunológico, ele fica ativado de uma maneira segura. Então, veja a questão do vigiar, né, Eduardo? Vigiar e orai. A gente já entra em prece ali, nos conectando com as coisas boas, não dando margem aqui para o nosso corpo adoecer. Eventualmente pode adoecer, faz parte do processo, não tem problema. Mas como eu sempre brinco, né, Eduardo, o máximo que pode acontecer com a gente é a gente morrer. E ninguém morre, né? Quem morre é o corpo físico, né? Mas eu tenho medo de ir para o umbral, alguma coisa. Fica tranquilo, vai ter muito amigo lá no umbral para a gente encontrar, vai ser uma festa. Pode abraçar, pode beijar, pode tudo. A vontade de abraçar ali tranquilamente, né? Mas esperamos que não, porque eventualmente isso é uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado, né? Muitas pessoas ficam com caráter pessimista, né? Da doutrina, eu vou morrer para o umbral. Não, não pense assim. Isso não é necessário. Nós estamos trabalhando no bem, estamos nos empenhando, né? E vamos pedir para que a gente vá para um lugar melhor, sim, porque não, né? A gente pode pedir, então vamos pedir, né? A gente gostaria e deseja que a gente vá para um lugar melhor, se assim Deus quiser, assim será, né? Eduardo, veja que parece que não ia render muito a conversa, né? Mas rendeu bastante. A gente está quase com uma hora de conversa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho agora, mesmo porque tem umas perguntas aqui, depois eu vou colocar para você, a respeito do trabalho de cura que você está vinculado, né? E falar um pouquinho como é que ficou, como é que fica a situação desses trabalhos, porque nós sabemos que as pessoas vão em busca da cura, do contato ali com a espiritualidade, e de repente agora estão afastados disso. E como que ficou esse trabalho no outro centro espírita que você está vinculado? Como que fica essa questão? Então, Paulo, a gente tem essa atividade de cura na ABE, Associação Beneficente de Esperança, que é de sexta-feira, que era lá no Alvorada Nova, no Centro Alvorada Nova. Então, como é uma atividade de cura, as pessoas que ali frequentavam, obviamente, têm a saúde debilitada, grande parte. O local é pequeno, a gente atendia até 130, 140 pessoas por dia, nas sextas-feiras, né? E aí tivemos que parar, porque até paramos até antes do que quando começou realmente, a gente já na diretoria, olha, vamos parar, porque a gente tem um grupo de muito risco ali, né? E aí nós começamos a fazer o seguinte, foi interessante, foi um processo, sabe? Nós começamos a nos reunir, o pessoal que trabalha junto lá, se reunir através do Meet, né, com uma reunião, para vibrar para as pessoas que frequentavam lá. Aí um dia começamos a conversar, mas por que a gente não faz uma live, né, para que as pessoas possam assistir e depois a gente faz uma vibração? Que isso foi uma coisa interessante. Então, hoje, de sexta-feira, às 20 horas, lá no site da ABE, no Facebook da ABE, né, Associação Beneficente de Esperança, Bauru, a gente faz uma palestra de meia hora, porque é aquilo que a gente fala, né? O pessoal lá tinha também essa palestra, né? Porque a gente precisa trabalhar a mudança interior da pessoa. Não adianta só a espiritualidade ajudar na parte da cura física. Ela precisa começar a ter mudanças de comportamento. Porque senão daqui a pouco ela está com outra doença, de outra maneira, ou aquela não vai embora, né? Porque nós aqui, na realidade, nós acabamos trazendo para nós, no corpo físico, aquilo que nós semeamos nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes, né? E aí a gente precisa
tentar fazer com que as pessoas pensem um pouco diferente, fazer algumas mudanças. É o que a gente faz na Casa Espírita normalmente. Então a gente tem uma palestra de meia hora, e aí nós fazemos uma vibração. Essa vibração ela é muito interessante porque é a hora que a pessoa faz essa meditação com a gente, todo mundo junto. E, Paulo, é uma coisa interessante, rapaz. Muitas vezes eu faço, né? E outras vezes nós temos outras pessoas que fazem também a vibração. E a gente sente a espiritualidade trabalhando, cara. É uma coisa impressionante, tá? E até outras pessoas que assistiram posteriormente a live ter terminado, assim, outros dias, nos comunicam dizendo, olha, é impressionante o que eu consegui receber quando eu estava assistindo. Entendeu? Mas eu falo exatamente isso, é isso que a gente está trazendo para as pessoas, é o pensamento, é a maneira que a pessoa se abre para aquilo. Tem outras que assistem que não vão sentir absolutamente nada e não vão receber muito pouco, né? Por quê? Não se abrem para aquilo, não deixam que o seu coração seja premiado por esse amor divino, né? Eu acho que é isso que a gente tem que trazer. No centro espírita, Paulo, a gente tem que trazer muito essa nossa conexão com Deus, sabe? A doutrina é maravilhosa, ela nos dá muito entendimento, mas se ela não trouxer um pouco mais dessa ligação divina com as leis de Deus, para que a gente possa entender e compreender melhor as leis divinas que fazem parte da minha vida, e a lei divina principal é a lei do amor, não adianta nada aquilo tudo que a gente aprende, sabe? Ela é um conhecimento que vai ficar, talvez, para um futuro, eu colocar na minha vida, na minha existência como espírito, né? Sempre vai ter o seu valor, mas se a gente quer alguma coisa para agora, uma melhoria para agora, a gente tem que lembrar dessa conexão que a gente tem que ter com as leis divinas e com Deus, né? E isso é fundamental, né? Esse trabalho, ele traz muito isso, Paulo. A gente tentar mudar um pouquinho esse conceito que as pessoas têm de ela não muitas vezes a se achar que não tem capacidade de se ajudar, sabe? A primeira pessoa que tem que ajudar é você mesmo, né? Porque senão as outras pessoas vão ficar tentando te ajudar, né? Mas o que você vai precisar é que você se ajude. Então é um pouco disso, é um trabalho muito gostoso que a gente faz, e maravilhoso. Eu tenho um carinho muito grande, como eu tenho um carinho muito grande com todos os trabalhos que a gente faz lá no VP também. Muito bom. A Lu Saad, que é a nossa amiga aqui, que participa também lá do trabalho com o Eduardo, né? Ela trabalha, ela faz as palestras, ela faz as vibrações com a gente. Muito bom ver a Lu lá. De vez em quando eu estou por lá também, que eu também sou humano, né? Sem dúvida. Aí, a Lu compartilhou, e quem tiver interesse pode acompanhar essas feiras também, para pegar essa vibração. É sempre importante nesse momento que a gente está vivendo, né, Eduardo? Isso que você falou é muito importante, né, Eduardo? Ajuda-te, o céu te ajudará. É outra máxima de Jesus, né? E precisamos fazer a nossa parte para que a espiritualidade faça a parte dela. E muitas vezes, né, Eduardo, a cura física vem ali como incentivo também, né? Um incentivo para que a gente entenda que não está desamparado, que a espiritualidade, que Deus, que Jesus estão sempre olhando por nós, e para que a gente fique, né? Mas tem gente que cura e vai embora, nunca mais volta, né?
Isso tudo bem. Mas depois ela pode voltar depois, né, Paulo? Esse que é o problema. Por isso que a gente tem que insistir que a pessoa se mude alguma coisa. Nem que ela não volte, mas se ela se mudar, né, interiormente, ela pensar um pouco diferente e agir diferente, tá ótimo, né? Esse é o objetivo, né? E tem uma colocação aqui, Eduardo, interessante, da Jane, que ela colocou aqui. Eu vou colocar aqui para você, que acho que está um pouco, já que a gente está falando disso, né, de acompanhar os trabalhos e tudo mais, ela coloca aqui, como é que podemos atingir aqueles que não possuem internet, rede social, e que frequentavam os centros espíritas? Porque, de fato, é uma realidade, né? A gente percebe que, às vezes, muitas pessoas, inclusive, que iam lá na assistência social, né, na casa espírita, de fato, apesar do mundo estar muito moderno hoje, eventualmente existem pessoas que vivem numa condição de miséria muito grande, né, e às vezes não tem essa condição. Como é que a gente pode trabalhar essa questão? Não sei se você tem alguma experiência relacionada a isso, Eduardo, para comentar. Eu falar sinceramente para você, Paulo, é muito difícil a gente ter esse contato, a não ser que você vá até a pessoa, né? Se a pessoa não tem como se comunicar com a gente através das redes que a gente pode chegar até ela, a gente tem que ir até ela, né? O VP faz um trabalho, o Vicente Paulo faz um trabalho nesse sentido, que é o atendimento às famílias, né? Agora mesmo, no fim do mês, eu não estou participando, mas tem muitas pessoas que eu conheço, os nossos amigos ali, que estão fazendo cadastramento das famílias para que possam atendê-las, né, nesse sentido, né? Eu vejo o seguinte, falta ainda algumas coisas. Por exemplo, a gente ainda não se mobilizou para um atendimento, por exemplo, via telefone, né? Eu realmente... a Fátima tinha, um tempo atrás, no VP, uma linha que atendia algumas pessoas por telefone. Talvez seria uma solução a gente ter um atendimento diferenciado nessa questão. Alguma hora que alguém vai atender, mas precisa montar todo um esquema desse tipo, né? Precisa treinar as pessoas também. Não é qualquer pessoa que você pode colocar para atender a necessidade psicológica de uma outra pessoa, né? A pessoa tem que ter algum preparo, tem que ter feito um curso de atendimento fraterno, coisas assim, né? Na casa espírita. E isso seria talvez até uma ideia mais para frente, dependendo aí do tempo que a gente vai conseguir ainda, não vai conseguir ainda ter lá a nossa casa em funcionamento, a gente chegar na casa das pessoas através de alguma informação desse tipo. Mas aí vai ter que ser boca a boca, né? Olha, tem um telefone tal, porque se a pessoa não tem internet, se ela não tem um telefone, de algum jeito ela precisa chegar até a gente para saber da necessidade dela, né? Não sei se você tem alguma outra ideia para esse tipo de coisa também. É coisa de se pensar, sentar e pensar realmente, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição nesse sentido, né, Eduardo, de ainda não saber lidar muito bem com isso, né? Então, eu acho que aos pouquinhos a gente vai conseguir resolver essa questão, fazendo talvez dessa maneira, ou indo realmente às famílias cadastradas e deixando o centro, às vezes, à disposição ali para que a gente eventualmente faça alguma visita ou algo nesse sentido, né? Eu acho que o caminho é mais ou menos por aí, né? E aí, Eduardo, eu queria colocar aqui para você, a gente já está 1 hora aqui de live, né? De conversa, né? Se deixar, a gente conversa mais 1 hora ainda, né? Porque é sempre bom a gente... É bom bater um papo, que é a coisa mais gostosa que tem, né, mano? Ainda mais falando sobre doutrina, refletindo sobre essas coisas, né? Eu queria aqui que você falasse agora de forma geral, assim, como é que a gente pode, na sua visão, assim, Eduardo, do que você está vivendo em relação às 2 casas espíritas que você frequenta e como trabalhador, como estudioso também dos grupos de estudos que você coordena, os trabalhos de cura, dos grupos mediúnicos, enfim, da família,
no geral da sociedade, assim, como que você está vendo a questão da pandemia, o impacto disso na nossa vida, no comportamento social, e em particular na casa espírita, né, que é o que basicamente permeou a nossa conversa aqui hoje. O que você está achando de tudo isso? Tá bom? Tá ruim? É bom, Paulo, bom, a gente sabe que é muito relativo. Eu penso assim, Paulo, nada é por acaso. Se a gente está tendo que passar por isso agora, né, alguma coisa de bom tem. Né? Nada que é feito no universo é por acaso ou deixa de ter uma função. Né? A gente sempre fala, Deus não joga dados. Ele não faz uma coisa que não tenha uma necessidade. Nós estamos dentro da doutrina, a gente estuda a lei da destruição. Né? Às vezes a pessoa fica, puxa, mas tem que ter destruição muitas vezes para poder evoluir. Né? É uma lei. Talvez seja essa a nossa passagem por esse pedaço aí. Né? Talvez a gente esteja dentro dessa lei, a lei da destruição, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, pô, né? Nós vamos sair melhores disso. Você entendeu? Uhum. Não só como casa espírita, mas como seres humanos, nós vamos sair melhor, porque a gente vai ter uma experiência muito grande nessa questão da convivência com o próximo. Eu acho que a maior lição nossa é exatamente isso. Nós estamos sendo privados daquilo que a gente não dava valor, que é o contato com o ser humano, que é maravilhoso, mas que ele tem que ser cuidado, que ele tem que ser com carinho, com amor. E a gente não estava fazendo assim. Você entendeu? Uhum. Eu vejo muito dessa maneira. Mas com certeza, dizem, né, os estudiosos que nós não vamos ser um mundo como nós éramos antes. E a Márcia fez uma palestra aqui há tempos atrás com você, mostrando as outras epidemias que existiram. Uhum. Depois de todas elas, não teve uma que o mundo não foi diferente. E não foi para melhor. Né? Uhum. Então, a gente só tem que esperar que essa também vai ser assim. Né? Infelizmente, existem as pessoas que ainda não tiveram um crescimento ainda espiritual para entender muitas coisas, né? E acabam usando esse tipo de situação para benefício próprio, né? A gente vê muitas situações assim. Mas como dizia Chico, é o que elas conseguem dar, né? É o que as pessoas conseguem dar. Paciência. Tá tudo certo. Dentro da visão espiritual, tá tudo certo. Não tem nada fora do lugar. Né? É que a gente vê muito do lado material, do lado das coisas do mundo material. Uhum. Mas no plano espiritual, tá tudo correndo mil maravilhas. Né? Não tem coisa fora do lugar. Né? Não pode ter, Paulo. Sim. Muito bom. Muito bem. Eu acho que nós já passamos aqui também por todas as perguntas aqui, né, Eduardo? Então, o pessoal se manifestou bastante aqui, vários comentários, depois você dá uma olhadinha, né? Alguns Opa, comentários aqui, prazer. o pessoal comentando que a Selma aqui falando que ela conseguiu fazer o passe virtual e que ela conseguiu ficar bem aqui.
refletindo sobre o tema, enfim, vários comentários aqui do pessoal falando a respeito do que você comentou, né? Então, muito boa essa reflexão, né, Eduardo? Muito obrigado pelas suas considerações sobre esse tema, sobre esse assunto bem atual para todos nós, em relação à casa espírita, em relação ao momento que vivemos, né? E aí eu gostaria de pedir para você, se você desejar, fazer alguma consideração final, e para você fazer a prece também, uma vibração também por todos nós. O Eduardo é muito bom nisso, né? Está sempre à frente das vibrações da outra casa espírita e das nossas palestras também. Então, fique à vontade, Eduardo, para você falar o que você quiser e depois fazer a prece final, tá bom? Tá ok, Paulo. Bom, eu quero agradecer esse sentimento de gratidão mesmo por estar aqui hoje com todos. Paulo, esse irmão que eu tenho, mais novo, né? Um prazer sempre estar com ele, dividir esse espaço aqui. Foi muito prazeroso mesmo, né? Espero que algumas pessoas possam ter pensado um pouco mais, né? E abraçado essa ideia principalmente da oração, da meditação, da tranquilidade, de ficar realmente mais tranquilo, que as coisas se resolverão, né? E é isso, passar aí um pouco dessa pandemia um pouco mais tranquilos, né? E gratidão mesmo por estar aqui. Eu vou convidar a todos, então, para a gente encerrar com uma vibração. Não vou ser muito longo hoje, porque o tempo já passamos, já estouramos aí, né, Paulo? Bastante. Mas o que eu falo sempre é assim, pode ser curto, mas o que a gente precisa é deixar relaxar essa nossa barreira que a gente tem normalmente na nossa mente, né? E aí eu convido a todos para que possamos nos relacionarmos com Deus, né? Que todos possam abrir a sua mente, buscar no seu interior algumas lembranças de um lugar bem gostoso, aquele lugar que onde a gente relaxa, a gente se sente abraçado pela natureza. Pode ser num lugar qualquer, um jardim, a praia, aquele lugar que você mais gosta, né? Que você esteja ali. Vamos sentir a presença do nosso Mestre Jesus nos nossos corações, através desse local maravilhoso, relaxar a musculatura toda, o nosso corpo e abrir nossos corações. Um sentimento de gratidão ao Pai, por tudo que Ele nos dá, essas oportunidades maravilhosas que nós temos para o nosso crescimento espiritual. Às vezes, Senhor, nós não damos valores a muitas coisas que são pequenas no nosso dia a dia, mas que se olhássemos mais atentamente, quantas oportunidades ali temos, Pai, para estar mais próximos de Ti, olhando o nosso irmão de uma maneira mais carinhosa, mais amorosa, com mais paciência, com essa visão que todos nós ainda somos imperfeitos, que todos nós precisamos da compreensão do nosso próximo, que precisamos da compreensão do nosso Pai pelas nossas imperfeições, e para isso precisamos também aceitar as imperfeições do nosso próximo. Que possamos, Senhor, ser fortalecidos nesse amor, nessa luz maravilhosa do Seu amor divino, na paz
que o nosso Mestre Jesus nos deixou quando aqui esteve, dizendo: eu vos deixo a minha paz. É essa paz que necessitamos tanto, Senhor, mas que depende só de nós. É por isso que te pedimos que nos fortaleça nesse caminho, para que possamos sentir, quando necessitarmos, essa luz, dessa paz maravilhosa que sentimos agora. Que os nossos amigos da espiritualidade, Senhor, através do amor divino, possa estar com cada um daqueles que aqui estão conosco e daqueles que também vão assistir, Senhor, dando a eles e dando a todos nós esse carinho maior do seu amor, da sua compaixão, e sentir essa vibração do amor divino universal. Assim, Senhor, é sempre em seu nome que nós iniciamos as nossas atividades no nosso querido centro de oração, no Vicente de Paulo, e é pedindo a sua permissão que agora a encerramos. Que assim seja. Que assim seja. Eduardo, muito obrigado, foi ótimo, foi muito bom. Né? Eu que agradeço. Boa noite a todos que estão aqui conosco, compartilhem, divulguem, porque tenho certeza que essas reflexões que o Eduardo fez conosco aqui serão muito úteis também a outras pessoas, tá? Então, Eduardo, boa noite. Boa noite, e te esperamos em breve aqui conosco de novo, em Bauru. Com certeza. Okay? Então, pessoal dando boa noite aqui, agradecendo, pessoal. Boa noite a todos, fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Até.